Dungeons and Dragons, o filme que chegou em 2023, teve uma recepção incrivelmente positiva, agradava a todas as idades e contou com um orçamento de 150 milhões de dólares. Mas, apesar de tudo isso a seu favor, acabou sendo uma obra pouco comentada na época, deu prejuízo e pouca gente foi ver nas telonas. O que diabos aconteceu aqui? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje é dia da gente falar de algo um pouquinho diferente. Vamos conversar sobre um filmaço, uma obra que eu adoro, que foi super bem recebida, tem dragão, fantasia, aventura, humor, mas que mesmo assim passou pela injustiça de ser completamente esquecido no churrasco. É paradoxo que chama isso aí. Pegue o seu D20, junte a sua party e vem comigo pra gente ver como é que isso aconteceu agora. Se você tava morando em Marte, Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, é um filme de ação e aventura de 2023, baseado no RPG de mesa Dungeons and Dragons, mais conhecido como D&D. E caso você nunca tenha ouvido falar nisso, D&D é, numa explicação reduzida, um jogo de interpretação de personagens. As pessoas se juntam numa mesa, um jogador assume o papel de mestre da aventura e é ele que vai narrar os obstáculos que o grupo vai ter que superar na sessão. Já os outros jogadores criam seus próprios personagens com habilidades e motivações únicas, e assim o grupo vai criando uma história de maneira colaborativa, utilizando o sistema de regras previsto nos livros do jogo. É o que os moleques de Stranger Things joga lá na série. Ah, agora eu entendi! Nesse filme a gente acompanha um grupo de ladrões rebeldes que davam golpes por aí buscando roubar artefatos. Porém, eles acabam sendo passados pra trás por um dos seus próprios membros e acabam presos. Agora, em liberdade, o Ed e a Holga buscam reagrupar a gangue toda de volta pra recuperar o artefato que eles perderam, se vingar da traição, conseguir dar uma vida melhor para as suas famílias e, no caso do Ed, o protagonista, recuperar o amor da sua filha, que se sente traída após o sumiço dele. Só que tudo isso se complica ainda mais quando eles descobrem que, para conseguir fazer isso, eles vão precisar enfrentar uma força maligna que está prestes a causar um caos absurdo no mundo. Bom, o filme tenta capturar o espírito de jogar Dungeons and Dragons com seus amigos e eu acho que faz isso muito bem, porque geralmente essas campanhas de jogos de fantasia começam com todo mundo mirando em algo épico como O Senhor dos Anéis e acaba acertando em algo cômico como Monty Python. Bom, o desenvolvimento desse filme começou lá em 7 de maio de 2013, quando foi anunciado que a Warner tinha adquirido os direitos para realizar o projeto. Mas a alegria dos fãs não durou muito, porque literalmente 2 dias depois, no dia 9 de maio, a Hasbro falou que mané Warner, quem tem os direitos dessa marca sou eu, e a gente já tem um filme em produção com a Universal. Essa batalha judicial durou 2 anos, mas o projeto acabou ficando mesmo com a Warner, que estava super empolgado com essa obra e não queria abrir mão dela. Só que agora eles iam ter que coproduzir com a Hasbro. O script passou pela mão de várias pessoas, e até o Joe Manganiello, que é um grande fã de Dungeons and Dragons, chegou a trabalhar nele em conjunto com o Dwayne Johnson. Preso nesse vai e volta de scripts e batalha judicial, essa produção tomou um outro baque em 2017, quando ela teve que mudar de casa. O projeto acabou indo para a Paramount, onde finalmente daria início à sua produção. Agora, o novo roteiro ia ser escrito pelo Michael Gilliel, que não tinha muita coisa no currículo na época, e o script foi depois revisado pela dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Esses dois moços tinham escrito em conjunto Quero Matar Meu Chefe e Homem-Aranha de Volta ao Lar, o que nos dá uma pista boa de como o estúdio estava apostando no filme com uma vibe menos séria e mais cômica. E além do roteiro, a dupla também ficou encarregada da direção desse projeto. Para estrelar o filme chegaram Chris Pine, Michelle Rodrigues e o Hugh Grant. Tudo estava indo muito bem e durante a produção os atores inclusive jogaram uma mini campanha de Dungeons and Dragons com os personagens que eles interpretariam no filme para se aclimatarem melhor aos papéis. Bom, Dungeons and Dragons estava sendo preparado para estrear em 2021, só que para a gente chegar em 2021 tinha que passar por um certo ano chamado 2020 antes. Com toda a problemática da Covid, o projeto teve que ser adiado e algumas das ideias originais foram trocadas, como conta o John Francis Daley. Segundo ele, eles tinham algumas ideias de cenas com multidões, mas que eles precisaram repensar em como fazê-las. E sabendo disso, eu acho que realmente muita coisa teve que ser trocada nesse filme, porque apesar dessa história ter uma escala um tanto quanto grandiosa, com um mago, magia, destruição de reino e escambau, ele também tem várias cenas de luta que tem uma baixa escala populacional, como por exemplo, quando os protagonistas fogem da guarda do castelo, que não são mais do que 3 ou 4 inimigos, e a mesma coisa quando a gente é introduzido a personagem da Doric. Bom, independente desse caô, contra tudo e contra todos, depois de passar por batalha judicial, atrasos e até uma pandemia, Dungeons and Dragons finalmente conseguiu estrear lá em 2023. E esse filme foi muito,
mas muito bem recebido. 91% de aprovação dos críticos e 92% do público no Rotten Tomatoes, 7.2 de nota no IMDb e muita gente elogiando um filme de aventura que não só era divertido, como também respeitava o seu material fonte e, além de tudo isso, não excluía o público que não conhecia esse universo. Ou seja, essa galera podia ir assistir esse filme, se entreter e ainda assim entender tudo o que estava acontecendo. Cara, eu adoro esse filme e eu sempre vou defender que ele deveria ter sido um enorme sucesso. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Apesar de todos os elogios da época, muita gente não foi nos cinemas assistir ou sequer ficou sabendo desse projeto. O filme tinha um orçamento de 150 milhões de dólares e arrecadou na sua totalidade apenas 207 milhões. Como um filme precisa fazer de 2 a 3 vezes o seu orçamento inicial para poder começar a dar lucro, Dungeons & Dragons acabou, no final das contas, dando prejuízo. Mas então como é que isso aconteceu? Olha, o fracasso desse filme, e eu vou colocar fracasso entre aspas mesmo, porque eu acho que o flop dele é muito mais financeiro do que enquanto obra de arte, de entretenimento e no que ele se propõe a ser. Mas enfim, o fracasso dele se deve a algumas questões objetivas e outras um pouco mais interpretativas. Primeiro, Dungeons & Dragons é uma marca conhecida, porém ela também é muito nichada. D&D não é um nome de grande apelo no imaginário popular, como é o Senhor dos Anéis, Star Wars ou obras da literatura clássica, como Drácula, Frankenstein, etc. Provavelmente tem uma galera agora que vai se revirar e falar que D&D é uma marca muito consolidada, desde os anos 70. E ok, mas isso é muito dentro do teu nicho, dentro da bolha que você frequenta. Por exemplo, eu mesmo que amo fantasia, consumo esse tipo de material o tempo todo, jogo um monte de jogo de tabuleiro, jogo RPG no videogame, não sou nichado no Dungeons & Dragons. E aí quando a gente pensa num público maior, fora dessa bolha, essa marca simplesmente não carrega um nome de muito peso. E além disso, na época que esse filme estreou, ele teve que competir com outros dois gigantes, o filme do Mario e do John Wick, que tem um nome muito mais reconhecível, e simplesmente dominaram as conversas sobre cinema na época. O segundo ponto objetivo foi que a própria empresa dona da marca de Dungeons & Dragons quis comprar um barulho com a sua comunidade que sinceramente não faz o menor sentido. A Wizards of the Coast, dona e diretora dos jogos de Dungeons & Dragons, decidiu lá em 2023, às vésperas do lançamento do filme, mudar a licença em relação ao seu produto. A licença em vigor permitia que diversos designers e editoras, tanto amadoras quanto profissionais, criassem produtos baseados nesse universo, o que gerou alguma competição para a marca, é verdade, mas, acima de tudo, trazia um reconhecimento gigantesco para o nome D&D e permitia que conteúdo criado por fãs fosse feito, além de incentivar todo o nicho desse universo a continuar existindo e se desenvolvendo. Mas a Wizards of the Coast decidiu que queria modificar essa licença. Agora, todo mundo que colocasse um pezinho nesse universo teria que se reportar a eles, o que afetaria não só produtos já estabelecidos, mas as próprias criações de fã para fã. Bom, esse tópico na verdade é bem mais extenso do que isso, mas de maneira geral, a empresa quis mudar uma licença que já estava em vigor ali por volta de 20 anos para algo mais voltado para um certo monopólio. E como você deve imaginar, os fãs não gostaram absolutamente nada dessa ideia. E esse título, que já era menos conhecido pelo público em geral, acabou se afastando ainda mais dos fãs do seu próprio nicho. Gente, o que é que passa na cabeça desses executivos? É uma lógica simples, você não irrita a sua maior fanbase às vésperas do teu filme. Cara, os fãs ficaram tão revoltados que eles chegaram inclusive a começar a fazer campanhas de boicote para não assistirem Dungeons & Dragons no cinema. Mas beleza, vamos lá, vamos falar das questões que são um pouco menos objetivas e mais interpretativas agora. E aqui eu tenho que falar de 3 coisas diferentes: o timing desse filme, as expectativas do público em relação a obras de fantasia e como a gente consome entretenimento hoje em dia. Se tratando de timing, eu acho que esse filme saiu um pouco tarde demais e ao mesmo tempo um pouco cedo demais. Tarde demais porque, como o filme tem uma pegada de aventura com comédia e uma dinâmica de grupo que lembra muito os filmes da Marvel, ele chegou no momento em que o público já vinha vendo esse tipo de filme há mais de 10 anos e, portanto, já estava desgastado desse tipo de dinâmica. Então acho que se esse filme tivesse saído ali por volta de 2014 ou 2015, muita gente teria visto esse filme com mais boa vontade e teria ido ao cinema assistir. E quando eu digo que ao mesmo tempo ele também chegou cedo demais, foi porque no final daquele ano de 2023 saiu um jogo chamado Baldur's Gate 3, que se passa exatamente nesse universo e foi aclamadíssimo pela
comunidade gamer. O jogo reacendeu as conversas sobre Dungeons & Dragons e talvez, se o filme tivesse conseguido pegar esse hype, tivesse ido melhor nos cinemas. A segunda parada que eu acho que não ajudou muito esse filme são as expectativas do público quando a gente tá falando de obras de fantasia. Eu acho que hoje a gente espera que fantasia tem que ser aquela coisa muito épica, porque nós fomos acostumados a esse tipo de dinâmica nessa ambientação. Foi isso que a gente viu em Senhor dos Anéis lá no começo dos anos 2000 e também foi isso que a gente acompanhou depois no sucesso absoluto de Game of Thrones nos anos 2010. Ou seja, eu acredito que a maioria do público fica esperando esse tipo de narrativa quando se trata de fantasia medieval. E aí quando o filme vem com essa ambientação, porém com uma proposta de narrativa mais cômica, menos complexa e se levando menos a sério, muita gente acaba não se interessando tanto porque quebra um padrão de expectativa. E por último, mas não menos importante, que também afetou essa obra, eu acredito que seja o jeito que a gente consome entretenimento hoje em dia. Porque tem tanta opção pra gente se divertir com streaming, rede social, jogo de videogame, conversando no melhor canal do YouTube, tudo tá ao nosso dispor. Ou seja, ir assistir um filme no cinema tem que ser algo de muito interesse pessoal ou ser aquele tipo de obra que vai dominar pelo menos por um tempo as conversas e debates dentro da cultura pop. E eu acho que Dungeons & Dragons simplesmente não se qualifica como uma obra que vai dominar os debates, as conversas daqui do meio da cultura pop. Mas então por que esse filme foi tão bem recebido se ele não vai dominar esse tipo de conversa? Olha, quem acompanha mais de perto o canal sabe que eu gosto mais de falar sobre a qualidade da história, da narrativa, porque no fundo pra mim é isso que me engaja, o que mais me entretém é uma história bem contada. E Dungeons & Dragons é isso, uma narrativa simples, porém ao mesmo tempo extremamente eficaz e consciente do que ela é. Esse filme se propõe a ser uma aventura com comédia, que agrada a família toda, coloca os personagens em sequências de ação divertidas e que no final, provavelmente, tudo vai dar certo. O personagem principal, o Bardo Edgin, tem uma trama simples, mas cativante e relacionável. Ele perdeu a sua esposa por conta de um erro do passado dele e está perdendo o amor da sua filha por conta de erros parecidos. A gente acompanha o personagem numa missão sincera de se reerguer e de se reconciliar com as suas dores do passado e do presente. Além dele, os outros personagens também têm o seu próprio desenvolvimento, motivações próprias, dores passadas e buscam ultrapassar suas próprias limitações, o que ajuda muito a gente a se relacionar em algum nível com cada um deles. Eu acho esse filme sim parecido com as obras da Marvel, em especial porque essa dinâmica mais cômica, mais humorística, muitas vezes vai reduzir os momentos de tensão do filme, além de ser uma história que não se leva tão a sério. Mas isso é um problema? Na minha opinião, claro que não, porque o filme sabe o que é e ele vai utilizar isso ao seu favor. São vários os exemplos de situações mais cômicas. Por exemplo, quando eles conversam com os cadáveres no cemitério, ou quando já no começo os protagonistas escapam da prisão de um jeito completamente alucinado. Todas essas situações acabam sendo cômicas, porém divertidas e utilizadas para mover a história para frente. Agora, tem gente que não curte tanto o jeito que as resoluções foram apresentadas para as problemáticas nessa obra, porque elas são tanto quanto galhofas e algumas delas são relativamente fáceis. Só que pra mim, como esse filme o tempo todo não tá se levando a sério, isso não chega a ser um incômodo, porque essa narrativa me promete desde o seu começo 3 coisas: comédia, aventura e situações nonsense. Então quando a resolução de um problema parece um tanto quanto fácil, não me incomoda porque faz parte do que o filme se propõe a ser. E se em outros momentos parece que as coisas poderiam ter sido resolvidas de maneiras ainda mais simplórias, porque existe magia ou alguma habilidade específica que poderia dar conta da situação e a narrativa acaba não utilizando, pode parecer um furo de lógica no roteiro. Mas eu não acho que seja. Quem aí joga RPG ou jogos de tabuleiro que emulem essa experiência, como é o meu caso que jogo Massive Darkness e Death May Die, sabe que tem vários momentos que você poderia usar uma habilidade, mas você se esquece, e muitas vezes você precisa rolar um dado de 20 faces, cujo único resultado negativo é o número 1. Que ódio, cara, dado arrombado do cara. Ou seja, o que eu quero dizer é que, embora isso possa parecer algum tipo de furo de roteiro, eu não acho que seja. Porque, como o filme se propõe a emular a experiência de jogar com seus amigos, e esse tipo de situação ocorre o tempo todo aqui na nossa vida real, quando a gente tá jogando, eu acho que faz sentido dentro do filme, porque ele respeita a sua proposta e respeita a sua própria lógica interna. Cara, eu acho que tem espaço pra esse tipo de fantasia também, sabe? Eu acho que história de fantasia nessa ambientação medieval não precisa necessariamente o tempo todo ser voltada
levada para aquela coisa mais épica, mais sombria e violenta. Dá pra ter os dois, mas infelizmente no caso de Dungeons & Dragons, apesar da sua narrativa ser bem consistente e ser um filme divertido, essa obra não conseguiu se posicionar no mercado. Dungeons & Dragons é um caso estranho de um filme bem recebido, divertido, que agrada a todas as idades, mas cujo projeto acabou falhando nas bilheterias por ser uma marca muito nichada, por conta de um péssimo movimento da Wizards of the Coast que desagradou o seu já reduzido público e por conta do estado atual de como consumimos entretenimento e o que esperamos de obras de fantasia. Antes de você, deixa aí nos comentários se você curtiu esse filme e se você ainda não viu, cara, vá lá, dá uma chance, esse filme é muito divertido e não mereceu o fracasso financeiro dele. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!